Como anunciado, estamos ao vivo com o deputado federal Jerônimo Goergen, do Progressistas, e também com o Paulinho Pires, ele que é o presidente da FECOAGRO, que é a Federação das Cooperativas do Estado do Rio Grande do Sul. Os convidei nessa manhã para fazer uma avaliação desse ano, um ano de muito contrastes, né, deputado e presidente, um ano de muitos extremos. Poderia ser menos extremado, e eu, lógico, que me refiro também à questão política aí, mas é um ano, sem dúvida nenhuma, atípico em todos os sentidos, até nossa própria avaliação, que nós vamos começar a fazer agora, e falar um pouquinho sobre essas demandas, essas pendências aí para 2021. Começando pelo deputado Jerônimo Goergen, bom dia. Tudo bem, Alex? Bom dia ao Paulinho, prazer poder encerrar o ano aqui nesse bate-papo maravilhoso, num programa que cada vez mais, pela credibilidade, ocupa espaço no agro, né? Hoje eu estou meio de barba aqui, rapaz, mas não é promessa, né? É o final de ano aí para ver se termina tudo bem, né, Alex? Mas isso foi um ano muito desafiador em todos os sentidos, Paulo, para nós, especialmente nós legisladores, né? E desde março, Alex, eu fui uma vez, a semana passada, a Brasília, né, e temos cumprido o nosso papel todo por WhatsApp, digamos assim, de maneira remota. E é óbvio que o trabalho legislativo ele perde muita qualidade com esta ausência. Ele até traz uma economia no mandato, para o nosso ouvinte ter ideia, só em razão desse novo formato, o meu mandato economizou mais de R$250 mil. É dinheiro público, né, que deixou de ser gasto, né, para fazermos o nosso mandato. No entanto, Paulo, a última vez que estivemos em Brasília, em março, você estava junto, foi naquela grande reunião ainda da seca de janeiro, né, ou da seca de início de março, que tivemos numa sala fechada, depois todo mundo morreu de medo, porque foi casualmente naquela semana que o presidente Bolsonaro voltou dos Estados Unidos e que no avião dele mais de 20 pessoas vieram de lá com a Covid, né? Desde lá nós não voltamos. E o cenário ele acaba ficando mais complexo, né? Porque as medidas a gente teve de prorrogação, mas já estamos vivendo, lamentavelmente, uma outra estiagem, não sei se já dá para chamar de seca ou não, né? O arroz de lá para cá acabou sendo resolvido o problema pelo conjunto e não por políticas públicas, né? Consequentemente não se resolveram os problemas, é isso que eu quero dizer. Nós temos aí soluções que acabaram acontecendo, né, pelo contexto mundial, aí sobe dólar, abre mercado, é uma demanda que o mundo tem com relação a nós, e tudo que eu particularmente espero é justamente que nós consigamos ter logo esta vacina para poder voltar a um ritmo normal. É óbvio que depois disso, Paulo, o Brasil sai com uma perspectiva enorme. Mesmo que não tenha sido uma estratégia de política agrícola ou de política de governo, nós temos um cenário onde, se nós conseguirmos realmente nos organizarmos, nós vamos ter um processo irreversível de crescimento. Mas para isso nós precisamos estar juntos, precisamos poder nos reencontrar, nos reorganizar, Alex, e esse é o sentimento do ano, né? Para que a gente possa ter aí uma estabilidade política. Agora estamos vivendo a eleição da Câmara e do Senado, que são decisivas para que a gente possa avançar nas reformas tão necessárias, a reforma administrativa, a reforma tributária. O secretário Carlos da Costa me confirmou que a medida provisória da Liberdade Econômica 2 vai ser editada e vai tratar do ambiente de negócios, do doing business, especialmente, que é da questão dos investimentos. Então esse é o cenário, né, para o início de conversa, que eu enxergo durante o ano e a expectativa que tenho para o ano que vem. Necessário será que nós estejamos fisicamente presentes para construir essas políticas todas. Paulo, um ano bom e um ano ruim, né? Um ano de perdas, de reduções de safra, mas um ano de preços bons. Isso acabou compensando. Dá para se dizer que a gente chega no fim do ano numa gangorra, e eu me refiro à nossa produção aqui estadual, soja, milho e outros cereais também, outros grãos? Bom dia a todos, bom dia Alex, bom dia deputado Jerônimo, uma satisfação estar com vocês dois aqui, né, conversando. Esse espaço, né, importante hoje para o Rio Grande do Sul e para o Brasil, que se discute muito o agro. Acho que o deputado Jerônimo fez uma síntese perfeita de tudo. Eu até tinha colocado aqui um ano muito difícil, e eu vou trocar a palavra pela palavra que o deputado usou, né, um ano desafiador.
Eu comungo plenamente com ele desse movimento em relação à estiagem, né? Nós fizemos um movimento extraordinário e o resultado foi pífio, para não dizer nada, né? Não houve solução nenhuma por parte das nossas indicações, inclusive a questão de prorrogação de contas, essa negociação toda, ela foi feita pelo sistema financeiro, né? Meio alheio à questão das nossas indicações. É uma pena, foi uma pena, fomos muito bem recebidos, houve uma incorporação muito grande dos deputados federais, senadores, entidades, a ministra nos recebeu, mas pouco tivemos resultado. Isso é uma constatação, tá? Não seria uma crítica, vamos dizer assim. A questão da safra, eu acho que o Rio Grande do Sul está numa situação muito ruim em 2020. Eu vou falar dessas questões negativas, Alex, depois eu entro na questão que eu acho que foi positiva realmente. Mas assim, nós tivemos frustração de safra ali que começou em janeiro no milho, tá? Ela foi de 30%, o pessoal colheu mais cedo, segundo a RTC, Rede Técnica das Cooperativas, 30%. Ela teve menos dano, né? Vamos dizer assim, aonde foi plantado primeiro, tipo aqui na região das Missões, região de Grande Santa Rosa, que vai até lá, Frederico, Sarandi, Palmeiras, né? Aí depois, nessa região do centro do Rio Grande ali, a perda do milho foi muito grande, né? Foi muito expressiva. Soja, nós tivemos perda de 47% no estado, uma perda muito significativa para a principal cultura do Rio Grande do Sul, né? Então eu não tenho dúvida que isso impactou na economia, não tenho dúvida nenhuma. O Porto de Rio Grande, né, quando fechou aí os 8 meses praticamente, tinha exportado praticamente toda a soja que passa pelo Porto, né? Isso foi uma coisa muito ruim. E daí, para completar nessa questão de 2020, nós tivemos uma euforia muito grande com a questão de preços, enfim, e o produtor plantou, aumentou em 26% a área de trigo. Pela primeira vez nós íamos passar de 3 milhões de toneladas da colheita de trigo. Aí, novamente, nessa região mais quente, nós tivemos uma geada onde perdemos 30% do trigo. Agora, vamos deixar vamos debitar para 2021, né? Mas, deputado Jerônimo, nós temos umas perdas seríssimas. Eu sei que andou bastante no interior, mas temos perdas seríssimas na cultura do milho. Tá? Essa região quente, ela praticamente tirou o milho de sequeiro, tá? E plantou soja. O soja ainda estaria na época de ser plantado. Então, se apurou essa questão de vistorias, de Proagro, de seguro, enfim, dessas questões mitigadoras de risco, né? E o produtor plantou soja. Então, existe uma esperança na cultura da soja, né? A cultura está plantada. Agora fica esse desafio, Jerônimo e Alex. Nós não conseguimos no Rio Grande do Sul ainda emplacar uma safra normal com preços. Eu deixei o arroz de fora propositalmente, porque vocês são muito mais doutores do que eu, né? Mas não estamos conseguindo emplacar uma safra boa com esses preços muito bons que nós praticamos aí durante praticamente todo 2020. A gente fica pensando, né, gente, se a gente tivesse tido uma safra boa aí, como seria tranquilo, seria bom. Paulo, deixa eu só te perguntar uma coisa, essas perdas do milho até aqui, elas são irreversíveis? Essa já da safra 2021? Irreversíveis, a questão do milho nessa região, e que essa região aqui tem praticamente a metade do milho do estado. Uhum. Aqui são de 400 a 500 mil hectares aqui. Aí deve ter umas 60 mil hectares de irrigado, né? E esse irrigado também tem problema, porque nós tivemos problema de armazenação, esse é o nome mesmo, né, de água. Essa é uma batalha que nós temos aí, né, junto com as entidades, Farsul, FETAG, e o pessoal da política que nos dá apoio para nós mudar. Nós temos que começar a armazenar água em APP, isso é uma incoerência, né? Nós não podemos armazenar a água no alto de uma coxilha, né? Então, isso aí é uma pauta, até, pode ser uma pauta de uma conversa nossa. E as perdas, sim, Alex, são irreversíveis. Uhum. A maioria, até eu me atreveria a dizer, Alex, a maioria das lavouras de milho da região toda aqui, ó, ela pega desde São Borja e Juí, né, até ali Frederico Palmeiras, a mesma região do trigo, tá, que teve problema de geada, que é uma região mais quente, o pessoal planta antes, né? Então, essa região, eu diria que 70% da área foi eliminada, né, convertida em lavoura de soja.
E que teve atraso, viu, Alex? A própria lavoura de soja teve quase dificuldade para ser plantada. Claro. Né? E desculpa que eu interrompi aqui, Alex, mas eu vejo o Paulinho falando isso tudo. Se você junta esse cenário, né? Nós tivemos 5, 6 safras boas antes desta que perdemos agora, no início do ano, mas o preço não era o preço que tivemos agora. E talvez não tenha sido pior esse momento, porque o preço subiu, e alguma pequena compensação teve, mas também trouxe problema, Paulo, você que representa a FECOAGRO, para os nossos adquirentes, né? Porque muitas vezes o produtor acabou fazendo um remanejo aí para poder pegar um preço melhor do que aquele que estava contratado, e isso é um risco muito grande para aquelas empresas que compram o produto, né? Nós temos que ter justamente essa segurança contratual, e essa luta por sobrevivência, como nós vivemos agora nessa safra, foi muito arriscada. E aí, Paulinho, veio um tema, né? Parecia que o Jerônimo era meio maluco, e aí você inverte, né? Na soja nós não sentíamos, mas no arroz, aí Camaquã, na região, nós sentíamos, que era o problema do endividamento, né? Eu tenho um cenário muito claro. Primeiro, o preço do arroz desse ano não resolveu o problema dos arrozeiros. Foi bom pontualmente para alguns produtores que estavam um pouco mais capitalizados, isso é verdade, né? Pôde também fazer com que algumas contas pudessem ser acertadas. Mas o problema do arroz, ele continua existindo, o tema do endividamento. E nós agora, na soja, né, não sei porque que ele não falou Santo Augusto, é porque a soja lá em Santo Augusto esse ano deu bem, né? Incrível, mas Santo Augusto não perdeu tanto lá, embora tenha perdido. E aí, Paulinho, com mais uma seca agora, ou seja, milho passado, milho atual, soja passada, eventualmente perda agora, o processo de endividamento, ele volta muito mais forte na parte norte, porque muitos produtores capitalizados lá acabaram indo investir lá no Alegrete, indo lá para baixo, para Jaguarão, para outros estados. O produtor ele tem esse instinto empreendedor. Se ele tem algum ganho, ele investe, né? Então nós temos, e aí eu retomo a nossa reunião na Expo Direto, Paulo, que foi depois que vimos de Brasília, fomos lá, eu tinha inclusive as linhas do BNDES prontas, depois fomos na Farsul fazer uma nova reunião, a decisão foi não usar aquelas linhas que acabaram servindo, Alex, para o Pronamp, para todo o momento de epidemia. Aquelas linhas que eu tinha desenhado no BNDES para o agro foram usadas para todos os setores empresariais com aval público, que eu dizia que o que nós precisava naquele momento era que o governo avalizasse o dinheiro do BNDES para reorganizar as contas dos produtores. Bom, acabou que não, o pessoal entendeu que tinha que ter um outro formato, usando não sei o quê, e aquele assunto morreu, Paulo. Então, eu vejo como a gente... Agora nós vamos ter que reativar isso, porque dinheiro a fundo perdido, o produtor, lamentavelmente, Alex, não vai ganhar. Securitização no formato que nós temos hoje, pagando desde, quem sabe, 20 anos atrás, né, 2000 aproximadamente, o governo não vai fazer. Então, ou a gente inventa uma securitização com dinheiro que tenha que ser devolvido, ou o sistema financeiro, e eu vivi muito isso com o Sicredi, com o Cicobi, Banrisul, Banco do Brasil, ele não vai ter perna para segurar uma nova seca agora, especialmente na lavoura de soja, e vai jogar o produtor para fora do sistema financeiro cada vez mais. E o dinheiro fora do sistema financeiro fica muito caro, né? Então eu só abordo aqui, Paulo, porque muitas vezes eu bradei sozinho esse problema, mas nós estamos agora com o risco de o problema ficar maior. E lembrem que lá no Centro-Oeste também estamos tendo falta de chuva, né? E os investimentos são tão altos que uma perda, não precisa nem ser uma seca total, mas uma perda grande joga o produtor para um processo enorme de endividamento. Paulo e deputado, aí a gente volta quando temos esses anos de crise hídrica, nós voltamos a falar de irrigação e de seguro. O seguro nós tivemos aí um pulo, não é, no seguro rural, 3 vezes mais o número de apólices aqui no estado, aliás, 3 vezes mais o número de área segurada aqui no estado nesse 2020 aí. Mas a irrigação acaba batendo naquela trave da burocracia, muito bem utilizado pelo Domingos há uma semana atrás, quando ele falou no Balanço da Farsul. O problema é que o produtor quer fazer irrigação, ele quer armazenar água, mas ele desiste diante da lista enorme de coisas que ele tem que fazer, ele desiste.
Paulo, como é que o pessoal, como é que os produtores das cooperativas, aqueles com os quais tu comunga, tu confraterniza, como é que eles veem essa questão aí da irrigação? Nos dê um panorama aí. Alex e nossos amigos do Conexão Rural, queria só reforçar o que o Jerônimo falou. Realmente a safra de soja do Rio Grande do Sul atrasou, né? Tomara que nós tenhamos normalidade daqui para frente, mas ela atrasou. Então, atrasando, teoricamente, nós temos um prejuízo no potencial produtivo. Mas vamos ser otimistas e vamos ser por uma safra boa, né? Hoje mesmo é um dia de muita ansiedade, porque o pessoal está esperando chuva e tem que chover. O que a gente já tem de plantado de soja aí, Paulo? Eu diria que é 100%. A Emater, na outra quinta passada, sem ser essa, na outra, ela divulgou um número que, na minha opinião, estava um pouco atrasado, com todo o respeito que eles nos merecem, né? Que os números deles geralmente são computados até quarta, né? Eles tinham 80% de plantio. Só que hoje o Rio Grande do Sul tem um potencial, o produtor tem um potencial de plantio fantástico. Rapidez, então, assim, né? Dá uma chuva, sabe, e avança impressionante. Eu diria que o Rio Grande do Sul tem praticamente a safra plantada. Eu não vou ficar teimando aí por causa de 3%, 4%, né? Mas vamos voltar lá à duas questões fundamentais. Essa afirmação do deputado Jerônimo é muito pertinente. Primeiro, esse espírito, né, esse empreendedorismo selvagem do produtor, é verdade. Toda vez que o produtor vê uma conta boa, uma perspectiva boa, ele avança e avança significativamente. Veja bem, o trigo, nós vimos com redução de área, depois manutenção de área, teve uma perspectiva de resultado, ele aumentou quase 30% a área. Esse é um espírito empreendedor, isso o deputado Jerônimo tem toda a razão. Então, aonde tem área hoje, o produtor está indo atrás. Não sei se é uma estratégia muito certa, mas ele está indo atrás. O tombo é grande, mas a recuperação é mais rápida, né, Paulo? Segundo aspecto, essa é fundamental e vem de um político atuante, dinâmico, nosso parceiro, mas ele é uma questão eminentemente técnica. Nós não temos mais condição de perder uma safra. É muito cara uma safra, entendeu? Um plantio de milho, por exemplo, hoje não baixa de R$4.000 por hectare. Como é que o produtor vai perder um plantio de milho? Entendeu? Então aí entra essa questão do seguro, e um seguro que funcione. Só que o seguro está muito caro. Eu tenho dito isso. E alguns modelos de seguro são o dobro, o custo percentual é o dobro de uma caminhonete. Então, isso não tem sentido, né? Isso eu acho que precisa evoluir. Claro que tem aquele discurso da própria ministra de dizer que a hora que o seguro pegar mais corpo, ele vai poder ser barateado. Tomara que isso aconteça. É que o risco da atividade, né, Paulinho, é um risco que obriga o dinheiro a ser caro. E se o produtor ficar cada vez mais fora do sistema financeiro, mais caro fica esse dinheiro ainda. E esse subsídio dado pelo governo, gente, ele ainda é pouco? Vai lá, Paulinho, te interrompi. Pode seguir. Não. Eu só queria dizer o seguinte, se ele vier, ele não é pouco. O problema é que não está vindo. Não vem. Indo em conta a gota. Mas, Jerônimo, eu concordo contigo plenamente. A nossa atividade é de risco. Agora, não dá para aceitar que uma lavoura, né, principalmente com histórico de produtor, um histórico as cooperativas, por exemplo, elas dão um histórico de um produtor de 30 anos, né, da assistência técnica, da produtividade ali em Santo Augusto. Tu sabe, tem produtores ali que eles têm frustração, mas não é todo ano, é de tempo em tempo. Então, nós não podemos aceitar que esse seguro seja maior que o seguro de uma caminhoneta, que está no risco de uma estrada, que está no risco de roubo, que está, enfim, de imperícia do motorista, né? Enfim. Mas não, eu só fiz essa observação. Eu queria entrar na irrigação, porque a irrigação é uma grande paixão, né? Mas Paulinho, posso só concluir o seguro, então, aqui? A pergunta do Alex, o dinheiro que tem, os governos, isso não é o atual governo, os governos. Esse atual governo realmente triplicou, tá? E com o nosso apoio da bancada gaúcha, tudo lá, aquelas histórias. O problema é que uma coisa é previsão orçamentária, outra coisa é execução orçamentária. Na verdade, o governo faz uma aposta, digo, vamos atirar esse negócio aqui e rezar para chover, né? Então, se chover, o dinheiro não gastou, porque na verdade ele é um dinheiro contingenciado. Então, isso não. Se o dinheiro entrasse no mercado, como diz o Paulinho, talvez ele facilitasse tudo resolver, mas o mercado já sabe que o dinheiro não vem. Olha, todo ano, quando tem perda, seja da uva, seja do arroz, do trigo, se não é a pressão política que nós temos que fazer lá, o dinheiro não se realiza e realiza sempre atrasado. Então as empresas já sabem disso. Além do risco da atividade, sabem que vão demorar para receber. E aí não baixa o preço do seguro. Então o mérito
é a previsão orçamentária. A dificuldade piora a efetivação desse dinheiro. Se é mais dinheiro, mais difícil fica deliberar. É só para complementar. Fecha a irrigação aí, Paulinho, então. A gente parte para outro assunto. Tá, então assim, ó, sempre contextualizando, né, eu sou de origem, então, de São Luís Gonzaga, a área das missões é uma área que era e é muito castigada pela questão da má distribuição das chuvas, né, então lá atrás, né, em 2012, nós fizemos um projeto de irrigação, no tempo que eu era presidente da Copa Trigo, nós fizemos um projeto de irrigação que, no meu entender, é o que tem que ser feito, ele é liderado pela iniciativa privada, tá, eu acho que, na minha opinião, e pelas entidades de classe, lógico, o governo ele deve vir para ajudar, para apoiar, ver o que pode ser feito nesse sentido. Se ele tiver alguma condição de tirar, por exemplo, o ICMS dos equipamentos, se ele tiver uma condição de proporcionar alguma coisa, algum juro mais atraente para esse investimento, enfim, ele pode fazer, né? Mas não vamos deixar esse protagonismo, eu acho que não vamos cobrar esse protagonismo da irrigação da iniciativa privada. A Fiergs está fazendo um trabalho bem interessante nisso, junto com as outras entidades, e eu acho que é por aí. Agora, veja bem, a irrigação não é para todos, tá? Vamos deixar bem claro. Ela tem que ter perfil de solo, de relevo, ela tem que ter eletrificação, ela tem que ter água, ela tem que ter uma série de coisas. Então, mas nós temos que, no mínimo, né? No mínimo, multiplicar por 3, ou por 4, por 5, essa área que está aí. Ela é ridícula. E o produtor tem que entender de uma vez por todas, mas o produtor é o cara que mais quer a irrigação, tá? Isso é importante, é bem como tu disse, ele se desanima por causa dos empecilhos que se coloca no caminho, né? Mas nós temos que ter consciência de que a irrigação é a verticalização. Desde o momento que o produtor planta uma área irrigada, principalmente nessa nossa região, aqui, Jerônimo, Santo Augusto também já pega isso, ele potencializa em 2 vezes e meia o potencial daquela área produzir com mais segurança, com menos risco, né? Então eu acho que é uma política que tem que ser priorizada hoje no agro, é a irrigação, né? Nós debatemos todos os pontos, todos os componentes dela, né? Custo de equipamento, questão da energia, questão de ambiental, que hoje eu acho que é a principal, né? Que nós podemos evoluir junto com o pessoal do meio ambiente, não rasgando nada de controle ambiental, mas nós podemos inserir a irrigação também como uma atividade autossustentável e muito mais dinâmica. Só para complementar, Alex, essa questão da irrigação, eu acho também, Paulinho, que nós temos um defeito nisso, né? Primeiro que tem todas essas dificuldades. Aí dá uma safra boa, não precisou irrigar, o tema cai lá para baixo da fila, né? Porque daí não precisou investir em nada, né? A gente só lembra da irrigação quando tem a perda, mas aí vem uma chuva e já isto é assim, pessoal. E também não dá, como disse o Paulo, Alex, para nós imaginar que todo mundo vai irrigar, não é uma realidade, né? E essa questão do crédito, do custo de equipamento, eu resolvi colocar uma fotovoltaica em casa, né? Em um dia o Sicredi me liberou o recurso, eu vou pagar para comprar o equipamento o mesmo custo que eu tinha por mês. É uma facilidade, um crédito barato. Quer dizer, e na irrigação nós não temos ainda essa prioridade enquanto política pública. Mas o grande problema é que produtores e nós, pessoas públicas, o governo, esse tema volta quando tem a seca. Quando vem a chuva, ele deixa de ser prioridade. Aí todo mundo quer saber, e o mercado? Vai subir, vai baixar, vamos vender mais cedo, mais tarde? E deixa a irrigação em segundo plano. Né? Então, só para complementar o que tu está dizendo, e mandar um abração aqui, Alex, senão eu não vou mandar abraço para ninguém, tá? Tem que fazer a tua propaganda também, né? Claro, agora o Paulinho exagerou em Santo Augusto também. Santo Augusto não é a capital do estado, vamos parar por aí, já falou 5 vezes. Quase. Vou mandar um abração pro Otávio, empresarial que eu admiro demais, o Kiko Dias, o nosso homem do Sindag, o homem dos aviões, e o Jair Martins, que não sei se não está aí no estúdio contigo também. Vai mandar um abração a eles que estão na escuta aqui.
O Walter Luiz de Barro também te mandando um abraço, Jerônimo. Deixa eu dizer para vocês um negócio aqui. A gente está vivendo, eu tenho ainda mais 2 assuntos, que pena que o tempo é curto, né, gente? Depois nós vamos estar ouvindo aí na segunda parte do programa o Hernani Polo e o Lamac. Nós vamos falar sobre o Estado, que está bem complicado também essa questão de ICMS, matriz tributária. Mas, gente, eu tenho 2 assuntos para falar com vocês ainda e ver as percepções de vocês. Um deles é sobre esse momento complicado que a gente fecha o ano também. Aliás, um ano todo complicado, e eu me refiro aqui à política, à questão política. Ontem o que aconteceu, gente, em Brasília, eu acho que é emblemático. Eu acho que um presidente da Câmara dos Deputados ir para a tribuna e chamar por 3 vezes o presidente da República de mentiroso é porque algo realmente muito grave está acontecendo. Não é mais brincadeira, né? Eu acho que a gente está num momento muito difícil. Pergunto para vocês o seguinte: até que ponto isso aí tem prejudicado? Vamos olhar com o nosso umbigo do setor, mas vamos olhar num geral também. Como é que a gente entra nesse Brasil em 2021 com toda essa parafernália de briga, de discussões, de desentendimento? Toma vacina, proíbe a vacina, libera a vacina, não libera. Como é que a gente entra, nisso aí? Eu queria muito ouvir a impressão de vocês dois sobre isso aí. Quem começa, Paulinho? Jerônimo começa. Tá bem. Então eu vou falar. Eu sempre tomo muito cuidado, Paulo, quando eu respondo uma pergunta dessa do Alex, porque eu votei no Bolsonaro no primeiro turno, nós tínhamos aqui o Alckmin com a Ana Amélia, eu não votei neles, eu apoiei o Bolsonaro, tudo direitinho, no segundo turno. O Bolsonaro, ele não é o Bolsonaro, ele é um sentimento da sociedade que queria uma mudança, e é um sentimento que continua, só que você já pode ver na eleição municipal que ele vem para uma racionalidade, não para uma paixão, mas especialmente no agro, eu continuo vendo, Paulo, os nossos parceiros apaixonados, e às vezes não olham, olham a árvore, mas não olham a floresta, parece que é alguma coisa assim. Eu não tenho satisfação com o jeito com que a política está acontecendo, seja por parte do governo, do Bolsonaro, da Câmara, do Senado, né, porque nós não temos uma organização. Nós temos uma situação que as coisas estão acontecendo porque tem que acontecer. Né? E se você pegar as principais reformas, a reforma da Previdência ela só foi feita, e aí pode falar o que quiser dele, eu não apoio o candidato dele, não vou votar, mas o Rodrigo realmente peitou, porque senão não tinha nem a reforma da Previdência. E imagina nós chegar nessa pandemia sem estabilidade econômica, que nós chegaríamos se não tivéssemos feito, que nem foi uma reforma da Previdência, foi um ajuste fiscal, porque nós já na pandemia gastamos os 10 anos, aqueles que nós economizamos com a reforma da Previdência. Mas o governo precisa entender, por exemplo, pandemia. O vírus não é culpa do Bolsonaro. Se sou eu o presidente da República, eu digo, opa, pessoal, para aí, tem um fato extra aqui, vamos nos unir, vamos concentrar esforços. Se nós não tivesse brigado, Mandetta, Osmar Terra, não sei quem, papapá, nós tínhamos ganho tempo. Agora não tem seringa para vacina, quanto menos a vacina. E nós ficamos perdendo tempo com cloroquina, hidróxido. Eu já estava tomando ivermectina quando eles estavam discutindo se tinha que tomar ou não. Nunca foi proibido cloroquina, hidróxido, nada. Aí os caras fazem uma paralisação, né, e fica a Dória brigando com o Bolsonaro, com não sei o que, com não sei o que, e nós não temos hospitais hoje, né? Veja a gravidade que é esse quadro todo. Então eu acho, Alex, que está tudo errado, tá? De todos os lados. E até que o PT está tão morto lá, a oposição, que às vezes é o próprio governo que alimenta a oposição. Né? E o nosso contexto, Paulo, de agronegócio, é como eu disse, a nossa sorte é que nós temos lá a Tereza, que é uma mulher prudente, calma, tá? Então ela dialoga com a gente e tal. Mas não é um governo de política agrícola. O que foi feito com os arrozeiros desde da chuva de 3 anos atrás, ou 2 anos atrás, que destruiu a nossa fronteira, que a ministra veio conosco lá em Uruguaiana? Não houve nada de medida para o arroz. Os temas que nós estamos falando aqui, mercado se abriu porque o povo precisa de comida no mundo, e daqui a pouco nós não vamos ter comida interna, quer dizer, nós temos que saber a nossa organização. Então eu olho este ano a curto prazo, Alex, para encerrar. O curto prazo, eu quero saber quem vai conduzir a casa parlamentar, né? Quem vai ser o presidente do Senado e quem vai ser o presidente da Câmara. Isso é decisivo, porque se esse blocão que está aí em cima na CNN aparecendo na tua tela ganhar,
Você imagina o MDB, o DEM, o PT, o PDT, o PSOL. É impeachment. É a única meta que vai existir, né? É a única meta. E ganhando o Arthur, que é o candidato, inclusive, do meu partido, eu também sei que o jogo não é fácil, porque o Centrão é o seguinte: eu te apoio, mas é assim. Né? Só que é o único jeito de nós estabilizarmos o governo. O governo ficará refém do Centrão, já é, né? Mas é o único jeito de estabilizar. E aí vem um questionamento, né? O campo ético, Paulinho. Tem muita coisa acontecendo aí que, se fosse qualquer um de nós que fizesse, nós já estava na cadeia, né? Então, mas isso é para o eleitor refletir. Para o agricultor, eu acho que o importante é nós termos estabilidade de governo, que passa pela escolha do presidente da Câmara, principalmente, para nós poder construir as políticas públicas que até agora não foram construídas. O senhor acha que há chance dessa frente aí, que agora nós temos um fato novo, também não tão novo, mas nós temos um Rodrigo Maia absolutamente imbuído nessa tentativa aí de tentar fazer com que prospere um candidato que não seja o candidato do governo. Inclusive, parece que vai passar a virada do ano viajando aí pelo Brasil para tentar vender a ideia desse candidato, que me parece que o Baleia Rossi, né, deputado, é um dos... Aí vem um erro, entre tantos, né? Por que o governo excluiu o Rodrigo Maia quando trouxe o Centrão para o governo? A Tereza não é do DEM? O Onix não é do DEM? O DEM é governo. Então simplesmente escorraçaram o cara. Isso, como é que é aquele ditado? Quem bate, como é que é? Quem bate não sente, mas quem apanha não esquece. Bom, então esse foi o erro. O Alcolumbre vai ser ministro. Então o DEM, que é governo, eu acho que foi um erro estratégico. Anula o cara. Ele não tem nada para dar para emenda, cargo que o governo tem. No entanto, o que acontece? Os partidos agora, eles são números, né? Somam os partidos. Não, mas espera aí, o PP não tem 41 deputados para votar no Arthur, porque o Aguinaldo vota no Rodrigo, né? Agora, o PSL também não tem aqueles deputados todos, porque muitos vão votar no Arthur. Então, o número, ele não é assim matemático. Eu acho que o Arthur ganha, o governo está trabalhando intensamente, tudo aquilo que dizia do toma lá da cá, eu nunca vi fazer tanto, está ganhando do Temer agora, inclusive, já. E estou falando isso como constatação, quer dizer, se tivesse sido um pouquinho racional, entender que política, como ele conhecia há 28 anos, não é chegar e dar um coice na canela e assim dialogar, não precisaria estar passando tudo o que está passando agora. Eu acho, se a eleição for entre o Baleia e o Arthur, que parece que se desenha para isso, o Eduardo Braga, o Fernando Bezerra, a Simone Tebet, eles estão disputando o Senado. Com o apoio do PP, do Progressistas, eles ganham o Senado. Então eu acho um pouco corajoso esse movimento do Baleia. Eu não sei se ele vai até o fim, porque se o MDB e o Progressistas acertar, um fica com o Senado e o outro fica com a Câmara, e o governo fica com tudo. Né? Então esse é o movimento. Mas se fosse para o voto hoje, o Arthur tem alguns votos a mais do que o candidato ligado ao Rodrigo, e esta coligação com PT, PDT, PCdoB, Paulo, ela nos deixa um pouco mais confortáveis. Se tu vai olhar o histórico dos candidatos, todos têm problema. Aí o eleitor fala, mas tu vai votar no cara. Bom, mas são dois caras com problema, eu vou diminuir os problemas. Um é que eu não quero ver o PT comandando a Casa Legislativa, então eu vou votar no Arthur, consequentemente, para a gente poder estabilizar o governo e estabilizar o país nessa retomada. Paulo, a tua impressão, Paulo, sobre essas relações... Tem um amigo meu aqui em Camaquã, que é amigo do Jerônimo também, que é o Cecil Guim, que diz assim, ó, em baile de cobra, sapo não entra. Em baile de cobra, sapo não entra. Então, olha, isso aí é briga, eu não sei se de cachorro grande ou não, mas é de cachorro brabo, pelo menos, né, Paulo? Mas são vocês que pagam a conta, né, Alex? É o povo que paga a conta. É verdade. Alex, eu vou com esse alinhamento do teu amigo aí, porque... Assim, eu acho que o Jerônimo deixou muito claro, né, todas essas circunstâncias aí, até que a gente não vive, né? O que eu tenho a impressão, como um simples cidadão, né, é que a gente sabe que a disputa política existe, o próximo mandato existe, os interesses políticos eles existem, claro, mas devia de ter uma causa do país, né? Devia ter um pouco do tempo do presidente da República dele pregar coisas que seriam bom para todos.
E, na minha opinião, um líder, em algum pouco, se não muito do tempo dele, ele tem que ser convergente, né? Então, talvez é isso que hoje nós, cidadãos comuns, gostaríamos que tivesse. As entidades, eu digo a mesma coisa. Nós temos que parar de ver só essa questão do paternalismo, vamos dizer, né? Paternalismo, que eu quero dizer, ser pai da criança, né? Para entender o processo do que o país precisa. Claro que eu acho que isso passa por um processo da deterioração da nossa educação, né? Mas eu não sei como que nós vamos ter que fazer essa equação e uma hora nós sermos mais racionais. As disputas existem desde que o mundo foi concebido, né? Agora, aquelas não podem estar acima de todos os interesses, como falou o Jerônimo, por exemplo, a questão da reforma da Previdência. Esse foi um desafio que foi vencido, né? Mas agora, nós temos uma esperança de que isso tudo com o tempo se ajuste. Agora, a participação da opinião popular, eu acho que ela deve ser cada vez mais presente mesmo. Menos mal, né, gente? Menos mal que o setor foi bem esse ano aí, em termos práticos, não se sente muito. E tomara que continue assim, né? Porque senão eu acho que um viés crítico mais exacerbado estaria presente. Nós temos 5 minutos ainda, mas eu quero falar ainda de 2 assuntos, e se vocês puderem ser sintéticos nas respostas, eu gostaria de saber o seguinte, deputado, e também pegar a opinião do Paulinho sobre isso aí, que essa polêmica aí agora em torno do PL 2963-2019, que foi aprovado pelo Senado, que é a possibilidade, aliás, aprovado em 11 minutos pelo Senado Federal, a possibilidade de venda de terras para estrangeiros em determinadas áreas, em determinado percentual. Isso vai para a Câmara dos Deputados agora, Jerônimo. Vai ser aprovado? Qual é a tua visão sobre isso? Bem, muito rápido então, apenas para, antes de concluir com esse aí, mandar um abração a Josiane Longaray, em nome dela, toda a direção da Fundasul. Nós estamos tendo aí boas notícias, né, Alex? E você é um homem que está junto conosco nessa tratativa que vai ser importantíssima. O presidente mandar um abraço ao Rodrigo Riso, Cláudio Rosa. Pois não. O presidente da FUBRA, Benício Werner, também está te mandando um abraço, fazendo uma saudação. Um abraço muito grande a ele. Um outro tema, Paulinho, que para muitos já não aguento nem ouvir, mas eu não vou desistir, o Toffoli marcou, né, para dia 22 de abril a votação final do Fundo Rural. Minha percepção, se fosse para dar voto, para derrotar o produtor, já tinha liberado o voto, ele não liberou o voto, pessoal. Isso é um sinal muito importante, eu tive audiência com ele há poucos dias atrás, mostrei para ele a injustiça feita. Então, é essa a questão. Aqui no Rio Grande do Sul, esse tema da venda de terras para estrangeiro, ela veio muito em razão da celulose ali, Alex, né? Porque a soja estimula o produtor, a empresa investiu 5 bilhões e não tem a segurança da matéria-prima, né? Então, quando nós fomos lá, 3 anos atrás, 4, a nossa ideia era que pudesse liberar, vender eventualmente para algum projeto, desde que a empresa se transformasse em empresa nacional e industrializasse o produto aqui. Esse foi o projeto que nós chegamos a discutir. O problema é que a Cátia Abreu e o Irajá têm um interesse pessoal nisso. Eles têm uma área grande de terras, que ela e o sócio dela são proprietários, que têm interesse em vender para estrangeiros, porque o brasileiro não são todos que têm bala na agulha nesse cenário que nós estamos tendo, e quer empurrar o projeto dessa forma. A FPA apoia o projeto como está, né? Eu não sou mais membro da FPA, porque eu discordo do posicionamento deles. Agora vai ser o Sérgio Souza, acho um homem muito centrado e acho que melhora o diálogo também para nós, mas eu voto contra. A forma como está, a única garantia que nos deixa um pouco mais tranquilo é que tudo vai passar pela Câmara. Né? Só que aí também você pode imaginar que não vai andar nada, né? Então aquilo que eventualmente teria que ser importante para o Brasil também não vai andar. E daqui a pouco, com o lobby dos interesses dos negócios lá, passa só o que os caras querem. Sou contra o projeto, não apoio e não adianta querer enfiar a goela abaixo, porque não vai. És a favor, Paulinho? Eu queria falar 2 coisas. Primeiro, a questão do Fundo Rural. Eu acho que, parabéns, Jerônimo, tu não deixou isso aí cair, eu tenho acompanhado isso. Essa questão do Fundo Rural, para quem parcelou, ela está se tornando insustentável, né? O pessoal vem mantendo os pagamentos, mas é como vocês disseram, tu vê como não é só a chuva, né, Jerônimo? Quando nós temos preços bons aí, o pessoal também esquece um pouco daqueles problemas, né? E isso que o Alex disse aí, nós vivemos num momento de renda positiva, né, com esses preços. Nós precisamos de produtividade, produção.
que não está acontecendo no Rio Grande do Sul. Mas isso é importante, esse tema eu acho que é um tema mal resolvido para o país, além do que, claro, pessoas que estão com processos aí, né, estão impedidos de operar com o sistema financeiro, enfim, até com problemas judiciais de suas terras. Então, Fundo Rural, uma questão importante. Paulo, se der certo essa reversão do Fundo Rural aí, nós vamos ter que construir uma estátua pro Jerônimo lá na entrada de São Luís Gonzaga, viu? Eu só preciso mais gente para me ajudar a resolver, porque sozinho não adianta ganhar a estátua. Ele tá sozinho, literalmente sozinho nessa aí. Viu, Alex? Troféu Persistência ali no lado da estátua do Jaime Caetano Brau. E no troféu Melhores do Campo também nós vamos criar esse troféu, esse segmento aí. A questão da venda de terras, isso aí aconteceu aqui na região aquela vez, né? Com uma empresa de celulose, veio muito nessa região aqui de Santiago. Era uma região onde não tinha grandes demandas por terra. Foi um projeto excepcional. Então, eu acho que o posicionamento do Jerônimo é corretíssimo, né? Nós não podemos ser estanque numa coisa. Eu acho que os aditivos, na palavra parlamentar aí, né? As questões que vão regrar essa lei é que são importantes. Eu gostei muito da ideia. Existe um projeto de desenvolvimento de uma indústria ou de uma empresa estrangeira, tem o projeto de se nacionalizar e tem o compromisso de industrializar, gerar emprego, enfim, cumprir essa questão social, eu acho que pode ser discutida, pode ser debatida, acho que não pode ser proibida. Bom, como nós já falamos aí no Fundo Rural e era o outro assunto, então eu acho que a gente conclui. Eu tenho que atualizar aqui. O Silvinho Rafael, prefeito de Tapes, viu, Jerônimo? Ele... Tá bravo comigo que eu não atendo o telefone, eu vou ligar para ele daqui a pouco. Ele colocou que foi comigo no tal Aguinaldo, ainda bem que se salvam os gaúchos, graças a Deus, diz ele, que queria que ele fala também e sugere para o Jerônimo encarar a questão do seguro agrícola ideal. O Gross, nosso José Carlos Gross, nos ouvindo lá da Pacheca. Eu ia mandar um abraço para ele agora. E a gente tem que fazer um balanço também da nossa região, né, Gross? Um grande abraço aí para o nosso presidente da Associação dos Arrozeiros aqui, de Camaquã, o José Carlos Gross. E um monte de gente aí saudando os senhores, cumprimentando-os, e eu, em nome deles, também agradeço a vocês, gente. Mais alguma questão aí, Jerônimo, rapidinho? Não, só dizer da alegria, né, de poder estar junto com vocês, Paulinho, nesses momentos bons, momentos difíceis, e com todo um trabalho a ser feito. É só aproveitar aqui para desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo a todos, Alex, que acompanham o programa, a comunidade de Camaquã, mandar um abração a todos envolvidos na recuperação da nossa Fundasul. Eu estou confiantíssimo, vamos dizer assim. Eu não quero falar mais aqui, porque eu deixo para a Josiane aí, né, mas a forma como os empresários, os produtores estão trabalhando o tema da Fundasul e o que já está acontecendo dentro da renegociação é um orgulho para mim. Então, mandar um abraço aqui ao Ronaldo Guim, ao nosso Ronaldinho Renocar, que é um grande parceiro da política meu, ao Vitor Azambuja, que teve uma grande eleição aí. Mandar um abraço a todos os nossos amigos, né? E um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todos vocês. Com muita saúde, especialmente. Para o senhor também. Paulinho, Feliz Natal forma, também, amigo. Da mesma forma, Alex, primeiro eu queria agradecer, né, esse espaço que você gentilmente nos convida aí, dividindo com o Jerônimo. Eu te disse ontem, né, que era muita responsabilidade. Então, para nós é um prazer e dizer assim, ó, que o agro fez, e vocês são muito, você tem muito mérito nisso, né? O agro se distanciou um pouco presencialmente, o agro não, toda a sociedade, o mundo todo, né? Mas vocês aproximaram as pessoas através de debates, através de lives. Eu acho que até nós temos debatido mais do que se debatia antes presencialmente, né? Isso eu acho que foi uma coisa positiva aí da pandemia, né? Então eu também queria desejar, o sistema cooperativo vive um bom momento, tá? Nós temos momentos de transformação, ele vive um bom momento, cada vez mais com responsabilidade e com objetivo claro, né? Que o objetivo claro de uma cooperativa é o associado, é o produtor. Então eu queria desejar a todos um Feliz Natal, né? E um próspero Ano Novo para todos, e dizer que foi uma satisfação estar com vocês dois aí discutindo nessa manhã, e todas as pessoas que acompanham o teu programa aí no Conexão Rural. Olha, Paulinho, pode ser boa live, tudo, pode ser boa essas teleconferências, mas não tem como a gente dar um abraço, dar um quebra-costela, olhar no olho,
E eu tô louco para que comece isso de uma vez. Tomara que a gente já comece com a nossa abertura da colheita do arroz, depois vem a Expo Agro. São momentos onde a gente se encontra e os outros tantos encontros que o agronegócio, que é uma comunidade, né, gente? É uma comunidade, a gente passa a se conhecer. O sujeito de Jaguarão conhece o de Nonoai, o de Alegrete conhece o de Guaíba. É assim que funciona. O de São Luís, o de Santo Augusto e o de Camacuã, aí vai. Aí fecha todas, né? Gente, obrigado, viu? Obrigado pela atenção de vocês, por dispensar esses momentos bons aí com nós nessa manhã de sábado. Fiquem com Deus. Grande abraço. Um abraço a todos.